Então, já cadastramos aqui as atividades e basta informar agora para o programa qual é a duração de cada tarefa. Então, o orçamento de elétrica ele leva 5 dias, o orçamento de pintura ele leva 5 dias, a remoção da fiação antiga ele leva. Observe que ele está com uma interrogação só confirmando, é um dia mesmo? Né? Eu digo para ele que é um dia. A passagem da nova fiação pode ser 2 dias. Instalação das tomadas confirmo para um dia. Instalação das luminárias 1 dia. Serviços preliminares pode ser 1 dia, que é a preparação. Pintura das paredes podem levar 3 dias. Pintura do teto 2 dias. E o acabamento eu confirmo para 1 dia. Né? Então, observem que, como ele está automático, ele já calculou que para fazer essas tarefas que eu identifiquei, levam 5 dias no total. Porém, o que acontece? Elas não estão vinculadas, então nós devemos criar os vínculos. Né? Para criar o vínculo, eu preciso trabalhar com as predecessoras, que são atividades que dependem uma das outras. Né? Então, no caso, eu posso falar que o orçamento da elétrica, deixa eu abrir um pouco aqui, o orçamento da elétrica e da pintura, né? Eu dependo do orçamento da pintura, depende do orçamento da elétrica, né? Então eu falo que ela é uma tarefa predecessora, ou seja, no caso, se eu for colocar aqui essa atividade, eu digo que ela depende da anterior. Qual que é o número dessa atividade? É a 4, né? Ou seja, estou falando que o orçamento da pintura depende da elétrica. Então, ela é uma predecessora, ela depende da anterior. Basta eu fazer isso aqui. Né? Observe o que acontece lá. Ó. Né? Ele já fez o vínculo. Ou eu posso clicar na tarefa e arrastar para a próxima. Clicar na tarefa e arrastar para a próxima. Tá? Eu vou só desfazer aqui porque a gente vai fazer isso na sequência. Então, no exercício que eu passei para vocês, deveriam seguir alguns passos. Né? Então, ele falava lá, o orçamento da pintura depende do orçamento da elétrica. Né? Então, está aqui, o orçamento da pintura depende do orçamento da elétrica. Ó. Né? Atividade 4 depende da atividade 3. Porém, o que eu falei? Que os dois podem ser feitos ao mesmo tempo. Né? E aí vem alguma coisa que a gente chama de dependência entre tarefas. Né? Então, são 4 tipos de dependências: término a início, 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 término a término, início a término. Né? Como eu falei que elas podem iniciar ao mesmo tempo, basta que eu venha aqui e escolha. Ó, como que eu fiz? Dei 2 cliques aqui na junção da tarefa e escolho aqui, início, início. Ok. Tá? Ou vou desfazer aqui, como eu já sei que é início, início, basta vir aqui no campo da predecessora e vou falar que é II. Ele já entende que é início, início. Então, observe o que vai acontecer aqui. Né? Quando eu confirmo, as tarefas iniciam ao mesmo tempo. Tá? Seguindo o exercício, então, eu pedi para criar mais algumas atividades. Né? Por exemplo, abaixo de orçamento de pintura, eu pedi para criar mais uma tarefa, que era fechar contrato com duração de 0 dias. Como é que eu faço para inserir uma tarefa? Botão direito, se eu quero em cima, né, eu clico com o botão direito, inserir tarefa. E vou ali e dou o nome para a tarefa, que é fechar contrato. Fechar contrato. Qual a duração dela? 0 dias. Observe o que aconteceu. Uma tarefa que tem 0 dias, ela vira como um marco. Lembrem lá que quando a gente construía o documento de iniciação, a gente colocava alguns marcos. Marcos são datas importantes. Então, significa que no dia 27/10 eu
nesse caso aqui, em princípio, porque ele não está identado ainda, significa que quando chegar nessa data ali, o contrato tem que estar assinado, ok? Vamos seguir lá então. Então eu falava que era para adicionar fechar contrato com 0 dias. Ele depende do término dos orçamentos da elétrica, né? Então se ele depende do término dos orçamentos da elétrica, ó, basta que eu puxe e diga que ele depende do término do orçamento de elétrica, ok? Vamos lá, o que mais que dizia? A retirada da fiação depende do fechamento do contrato, ou seja, a tarefa 7, que é remoção da fiação, depende do fechamento do contrato, que é a tarefa 5. Então, ele depende da tarefa 5. Né? Observe que a gente já está construindo e observe que os dias já vai mudando aqui. Outro item, a passagem da nova fiação depende da retirada da antiga, ou seja, a tarefa 8 depende da tarefa 7. Né? Então, eu venho aqui e digo que depende da tarefa 7. E aí o nosso Gantt vai começando a ser estruturado. Instalações de tomada, interruptores, luminárias dependem da nova fiação. Então, instalação de tomadas, que é a tarefa 9, depende da nova fiação, que é a tarefa 8. Então, vem aqui e digo tarefa 8, depende da tarefa 8. Instalação de luminária também depende da tarefa 8. Ok, e o nosso Gantt vai sendo construído. Um outro item, serviços preliminares dependem da assinatura do contrato e da nova fiação. Né? Então, serviços preliminares dependem da assinatura do contrato, que é 5, e da nova fiação. Então, para eu colocar uma outra predecessora, eu coloco um ponto e vírgula aqui e coloco a nova, né? Passagem da nova fiação, que é a tarefa 8. Então, ele já fez essa identificação aqui para nós. Serviços de pintura dependem da instalação da nova fiação e dos serviços preliminares. Então, serviços de pintura, que são esses dois aqui, a pintura das paredes e do teto, dependem da nova fiação. Então, vamos lá. Nova fiação é a tarefa 8. Coloco 8. E dependem também dos serviços preliminares. Ponto e vírgula, serviços preliminares é 12. Então, 8 e 12. A mesma coisa aqui. Né? Então, o serviço de pintura depende da tarefa 8, ponto e vírgula, e da próxima, que é a 12, que são os serviços preliminares. Ó, o nosso Gantt vai sendo construído. Então, como dica para vocês é não pular as atividades. Né? Vocês ficam preocupados às vezes com o resultado final, e isso a gente vai construindo. Né? Um outro item que nós falamos é, abaixo de acabamentos, adicione uma tarefa resumo. Então, aqui abaixo de acabamentos, a gente vai adicionar uma tarefa resumo chamada finalização. Adicionei a tarefa, ok? Como ela é uma tarefa resumo, ela vai ter outras tarefas aqui embaixo que vão completar, né? Observe, se eu coloquei aqui, ela está na mesma linha das atividades de pintura. Porém, se ela é uma tarefa resumo, ela não pode ficar embaixo, ela tem que acompanhar, ó, porque se eu fechar aqui, ela some. Então, se é uma tarefa resumo, eu tenho que voltar ela aqui para que ela vire uma tarefa resumo. Então, ela mudou de 1.3.5 para 1.4. Né? E eu vou colocar as atividades aqui que precedem ela para terminar. Então, no exercício falava, adicione, abaixo de acabamentos, adicione a tarefa resumo, finalização, e abaixo delas mais duas. Uma chamada limpeza e outra chamada conclusão da reforma. Tá? Se essa aqui é uma tarefa resumo, essas duas pertencem a ela. Então eu vou aqui e recuo ela. Ó. Então quando eu escondo, elas aparecem. E eu observo que agora ela está na mesma linha do que as demais. Tá? E eu digo que limpeza então vai levar 2 dias,
e que a conclusão da reforma é um marco. Opa! E que a conclusão da reforma é um marco e ela vai levar 0 dias. Ok? Então, já apareceu ali como um marco. Tá? Dando sequência, então, no nosso exercício aqui, o item 17 falava, clique em formato e na caixa resumo do projeto, mude o nome dessa tarefa para projeto reforma com seu nome. Então aqui, o que aconteceu? Ele criou um nome do projeto, né? Então falava para vir aqui e mudar para projeto reforma Jean. Ok. O item 18 fala que a tarefa limpeza tem como predecessora a instalação das tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas. E das duas etapas de pintura, teto e parede. Então vamos lá embaixo. Né? Então a tarefa limpeza tem como predecessoras a instalação de tomadas. Vou abrir aqui um pouquinho. Instalação de tomadas, que é a tarefa 9. Então tem como predecessora a tarefa 9. Interruptores, que é a tarefa luminárias, né? Tomadas e luminárias, que é a tarefa 10. Tem como predecessora também a instalação das etapas de pintura, né? Que é a tarefa 13 e a tarefa 14. Ok? E aí fala que a conclusão da reforma depende da limpeza. Então, a conclusão da reforma, que é a tarefa 18, depende da 17. Tá? Ó, feito isso, né, o que faltou aqui? Faltaram os acabamentos. Né? Então, o acabamento depende aqui dessas demais atividades. Tá? Mas a gente vai dar uma sequência aqui, então, ó, ela depende aqui da pintura do teto. Vamos supor que o acabamento eu preciso primeiro pintar as paredes e pintar o teto. Né? Então ele depende da tarefa 13 e da tarefa 14. Ó. Então eu já consegui identificar aqui e construir o meu Gantt.